Esse é o caso de um paciente adulto masculino que deu entrada no PS com um estado desorientado, toxemiado e, o mais importante, com uma profunda dispneia. Foram feitos os primeiros atendimentos de emergência, inclusive com intubação orotraqueal, e após isso esse paciente foi encaminhado para o serviço de imagem para a realização de uma tomografia. O que vimos nesse exame é que havia na região do assoalho da boca uma coleção heterogênea que se localizava embaixo da língua, predominantemente entre os músculos genioides e o músculo milioide. Mas víamos também que havia algumas coleções que se expandiam para outras topografias cervicais, inclusive mais inferiormente, como já atingindo a região do hipofaringe. Na reformatação coronal era mais clara essa expansão desse processo infeccioso, dessa coleção para a região do hipofaringe. Aqui dá para ver claramente a cartilagem tireoide e a presença de alguma coleção dentro dessa região do hipofaringe e parede do laringe. Externamente ao laringe também notávamos a presença de alguma coleção. Mas o mais importante nessa reformatação era a coleção principal, que havíamos já visto no corte axial. Essa coleção estava na região submandibular, predominantemente numa topografia sublingual, ou seja, ela está colocada embaixo da língua, porém acima do músculo milioide, entre os dois músculos genioides e o músculo milioide. Aqui é a maior parte da coleção, embora também se estenda, como vimos, para a região cervical mais abaixo. Havia uma celulite também nos tecidos vizinhos e tínhamos uma assimetria nas glândulas parótidas. A direita estava maior e aparentemente até um pouco mais captante. Embora dentro do quadro geral, na realidade esses dados todos já eram relativamente irrelevantes. O mais importante do caso era exatamente essa coleção e era isso que estava levando a boa parte dessa sintomatologia de dispneia desse paciente. Na reformatação sagital, vemos novamente, então, predominantemente aquela coleção sublingual que está colocada acima do músculo milioide e está causando uma elevação dos ramos dos músculos genioides e também da língua. Essa coleção tem o nome particular de angina de Ludwig. Ela se localiza sempre em topografia submandibular e tem essa peculiaridade de causar um deslocamento cranial e posterior da língua. É isso que leva a um quadro de emergência de dispneia, de obstrução das vias aéreas, conjuntamente com um grande edema que normalmente ocorre na língua pelo processo infeccioso adjacente. É um quadro de extrema gravidade que precisa ser prontamente atendido. A primeira indicação, uma das primeiras, obviamente, é a intubação do paciente, porque sem isso ele tem, na verdade, uma parada respiratória, uma incapacidade total de respirar e comporta-se, portanto, como um quadro extremamente agressivo, tanto do ponto de vista local, como do ponto de vista também de sistêmico pela sua propagação. A angina de Ludwig é, portanto, uma infecção do espaço submandibular, um abscesso do espaço submandibular.
O espaço submandibular, ele compreende 2 compartimentos do assoalho da boca: o espaço sublingual e o espaço submiloide. Eu acho que no esquema vai ficar mais claro para entendermos do que se trata. A cavidade da boca é predominantemente ocupada pela língua, que é formada principalmente pelos 2 grupos musculares do genioglossus. Abaixo dessa musculatura da língua, nós temos as 2 musculaturas, os 2 grupos que formam a musculatura do assoalho da boca. São 2 ramos chamados genioides e abaixo dele o miloide. Essa coleção submandibular, ela tanto compreende essa região localizada normalmente acima do músculo milioide, que é como esse caso que nós vimos, é uma coleção que está localizada exatamente entre o milioide e os genioides. Aqui seria uma coleção sublingual. E também pode ser submiloide, quando essa coleção passa para uma região inferior ao músculo milioide. Nesse caso que vimos, a coleção está repousando sobre esse músculo milioide e está elevando esses 2 ramos do genioide e a musculatura toda da língua, que é o que está sendo a causa da dispneia do paciente. Como vemos por esse esquema, o músculo milioide vem de um ramo mandibular ao outro e na região posterior ele tem um contato com o ióide. Porém, nas porções laterais ele é livre. Com isso, as coleções que ocorrem nessa topografia sublingual, acima dele, podem facilmente se propagar para os tecidos moles posteriores e se difundirem para a região submiloide, com muita facilidade. A angina de Ludwig, portanto, é uma infecção de origem predominantemente bucal. 2/3 dos casos são causados por infecções dentárias, em geral por dentes molares posteriores, 2º e 3º molares. Não são obrigatórios, mas são os mais comuns, em virtude de suas raízes estarem localizadas de um modo muito próximo às regiões do assoalho da boca. O osso periodontal medial dessas raízes posteriores costuma ser bastante fino e, com isso, a propensão da infecção para a cavidade bucal é muito mais fácil. É uma forma muito agressiva de infecção, com uma propensão importante a causar dificuldade respiratória. Essa dificuldade, essa propensão se dá em decorrência da localização das coleções. Como elas se localizam abaixo da língua, tendem a empurrar cranialmente e posteriormente a língua, causando uma obstrução das vias aéreas. As infecções, em geral, são causadas por anaeróbios, embora outros agentes também possam ser os agentes causadores. O quadro clínico da angina de Ludwig é de um abscesso importante. O paciente sempre apresenta febre, bastante toxemia, mas o mais importante é esse aspecto de edema lingual. A língua pode eventualmente até protruir para fora da boca devido ao seu grande edema, e tanto por isso como também pela elevação que ela sofre pelo abscesso localizado na região submandibular, tem uma propensão muito grande a obstruir as vias aéreas e causar uma importante dispneia, o que vai ser o motivo de um atendimento de emergência a esses pacientes, visando, em primeiro lugar, a desobstrução dessas vias aéreas e, posteriormente, as condutas de outros exames para o diagnóstico. A tomografia é o exame de preferência, tanto pela sua agilidade em fazer o exame, como por mostrar claramente a presença dessa coleção.